A lei das offshores trouxe uma regra diferente para a tributação de empresas no exterior. A partir de 1º de janeiro de 2024, aquele investidor que tem uma empresa num paraíso fiscal, como Bahamas ou Ilhas Virgens, deverá sofrer uma tributação todos os anos de 15% sobre o lucro da empresa, independente dele ter distribuído esse lucro para a pessoa física ou não. Acontece que, apesar da lei deixar claro que o imposto é de 15%, esse ano, especificamente, você deve pagar algo mais perto de 16% ou até 17%. Mas eu vou explicar isso melhor ao longo do vídeo. Além da tributação automática de 15% sobre os lucros não distribuídos, a lei das offshores trouxe uma série de novidades e a Receita Federal também trouxe mais novidades que vão além da lei. Como, por exemplo, ela deixou claro na primeira live, falando sobre o sistema, sobre o aplicativo de declaração de imposto de renda, de que ela acessará os dados tanto do CRS como do FATCA. O CRS é um sistema de compartilhamento de informações entre diferentes jurisdições. O Brasil compartilha informações com mais de 100 países e também acessa essas informações. Já o FATCA é o sistema de compartilhamento dos Estados Unidos. Apesar dos Estados Unidos ter um nível de sigilo um pouco maior, ele é reconhecido por isso, o Brasil tem um acordo desde 2014 para acessar e para troca de informações. Então, a sua declaração pré-preenchida, caso você não tenha declarado algum ativo no exterior, pode ser que a Receita já tenha acesso a essas informações. Mas focando na lei das offshores em si, eu vejo muitas pessoas falando que a lei das offshores é uma espécie de jabuti brasileiro. Mas, na verdade, o Brasil só cumpre uma obrigação assumida tanto dentro da OCDE como do próprio G20 de discussões que acontecem desde 1970. Então, a lei das offshores ela é praticamente uma exigência entre países, tanto do G20 como da OCDE. Outros países, como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Chile, uma série de países têm leis extremamente similares com o Brasil, de forma a evitar o diferimento muito longo, diferimento quase que eterno de investimentos no exterior. Afinal, uma pessoa podia abrir uma empresa num paraíso fiscal, com essa empresa ela abria uma conta bancária nos Estados Unidos, contribuía capital para essa empresa, começava a investir, ficava por 15, 20, 30 anos, muitas vezes esse patrimônio era transferido para a segunda e para a terceira geração e nunca era tributado no Brasil. Então a lei das offshores ela vem como exigência da OCDE, do G20, de uma série de ações que o Brasil hoje é signatário, vem para reduzir o risco desse diferimento eterno. Então não é novidade do Brasil, o Brasil só cumpre uma regra que já vem sendo discutida entre vários países há muito tempo. E apenas para recapitular, quais são as empresas que estão de fato sujeitas à tributação segundo a lei das offshores? São dois critérios basicamente. Se a empresa apura renda passiva superior a 40% ou se ela está num país considerado um paraíso fiscal. O que é renda passiva? Renda passiva são basicamente rendas de aluguel, de juros de investimentos, ganho de capital de ações listadas em bolsa, juros de bondes, como por exemplo uma renda fixa da Apple nos Estados Unidos que paga juros. Todos esses juros, inclusive o lucro na venda ou no vencimento desses ativos, tudo isso é considerado renda passiva. Então, mesmo que a empresa não apure uma renda passiva superior a esses 40%, o simples fato dela ter sido constituída num paraíso fiscal já a sujeitará à influência da Lei 14.754. E estando sujeito à lei das offshores, a pessoa física que for controladora dessa empresa no exterior, ela será obrigada a recolher um imposto de 15% sobre todos os lucros gerados no ano. A vantagem e o benefício dessa lei é que ela simplifica a modalidade de tributação que a gente tinha antes dessa lei. Não sei se você lembra, mas haviam diferentes alíquotas para diferentes situações. Havia alíquota para ganho de capital, que era de 15 a 22,5%. A alíquota para juros de rendimentos ou dividendos de ações, ela era de até 27,5%. Você tinha ali uma regra de pagamento mensal
Então, todo lucro tributável nesse mês, você tinha até o último dia do mês seguinte para recolher o imposto. Era necessário usar o aplicativo do GCAP. Tudo isso agora fica mais simples. Acontece uma padronização das alíquotas e todo o lucro é tributado apenas no ano seguinte, na própria declaração de ajuste. E caso você não queira ficar sujeito a essa tributação automática de lucros não distribuídos todos os anos, a legislação trouxe uma alternativa, que é transformar a sua empresa, na verdade, considerar a sua empresa como se ela fosse transparente. Qual que é a regra da empresa declarada como transparência? Na sua declaração de imposto de renda, ao invés de você fazer a declaração da empresa na ficha de bens e direitos, você vai ignorar a existência da empresa e declarar ativo por ativo como se a empresa não existisse. Dessa forma, você ficará sujeito à tributação nas mesmas regras da pessoa física, apenas quando de fato houver uma alienação, apenas quando houver uma venda efetiva do ativo. A desvantagem são algumas, na verdade, da escolha pela transparência. Primeiro, eu vou explicar mais para frente a regra de crédito de dividendo a receber que você tem na declaração comum. Se você opta pela transparência, você perde alguma possibilidade de isenção cambial que você teria se não escolhesse a transparência. Em segundo lugar, a escolha pela transparência, ele acaba te dando alguma dificuldade em compensar e deduzir as despesas do lucro tributável. Já se você não opta pela transparência e faz a opção pela modalidade padrão, que é o regime opaco, você tem uma vantagem sobre toda a tributação de lucros que você faz ano após ano, que se chama, na lei, crédito de dividendo a receber. Qual que é a regra desse instrumento? Vamos imaginar que em 2024 você teve um lucro tributável de $100 mil. Pela regra brasileira, esse lucro tem que ser convertido pela PETAX do último dia do ano, que foi 6,19. O total, até fiz alguns cálculos aqui, o total de lucro tributável seria de 619.230. Então se aplica a alíquota de 15% em cima desse valor em reais, que totaliza no valor de R$ 92.884,50. Esse seria o seu lucro a pagar referente ao offshore no ano de 2024, que você deve pagar até o último dia do prazo para declaração de entrega do imposto de renda no Brasil. E qual que é a vantagem desse regime do opaco nesse caso? Na sua declaração de imposto de renda, você vai ficar com dois ativos. O primeiro é a própria offshore, declarada pelo custo de aquisição, e o segundo, separado, você vai declarar esse lucro que você foi tributado agora. E depois, em separado, você vai declarar em outra ficha na sua declaração esse lucro que acabou de ser tributado. E a vantagem dessa linha de crédito de dividendo a receber é que se, por exemplo, em 2030, você toma a decisão de resgatar esses valores, os mesmos $100 mil que na sua declaração foi declarado por R$ 619.230, lá em 2030, se o câmbio estiver valendo R$ 10, ou R$ 9,50, por exemplo, que foi o cálculo que eu fiz aqui, você teria um valor a distribuir de R$ 950 mil. Então, vamos supor que você vá e de fato distribua isso e resgate isso para a sua conta pessoa física aqui no Brasil. Você tem um ganho que é puramente cambial, que sai de 950 mil para o que era 619.230. Só de lucro cambial, você teria aqui R$ 330.770. Por conta de uma regra específica na lei das offshores, esse valor seria totalmente isento de imposto de renda. Isso não existe na transparência. E aqui eu preciso trazer um ponto importante também. No começo do vídeo, eu falei que você não ia pagar 15%, mas que você ia pagar algo entre 16% e 17%. Qual que é a situação que a gente tem que tomar cuidado a partir de agora? Como o lucro em dólar ou em outra moeda, dependendo do país onde está a sua empresa, ele tem que ser tributado a 15%, convertido em reais, então tributado a 15%, no ano passado a gente fechou com um câmbio de quase 6,20 e agora a gente tem um câmbio de 5,65. Então hoje eu preciso resgatar mais dólares
para pagar a mesma quantidade em reais que eu deveria pagar. Vou fazer o mesmo exemplo aqui com os 100 mil dólares de lucro em 2024. 100 mil dólares de lucro em 24, 619.230 em reais. O IR de 15 a pagar foi travado em R$ 92.884,50. Isso é 15% de 100 mil dólares pela Petax do último dia do ano. Se você for fazer o resgate agora para pagar esse imposto, você tem que fazer o resgate em dólares com um câmbio a 5,65, que é o câmbio aproximado do dia que eu estou gravando esse vídeo. E sem considerar taxas de spread bancário, IOF ou outras taxas que a instituição financeira pode te cobrar, para pagar os mesmos R$ 92.884, você precisaria resgatar hoje, da sua empresa, o equivalente a 16.500 dólares aproximadamente. Então é importante ficar atento à taxa de câmbio durante o ano para programar eventuais resgates e evitar o risco de acabar pagando um imposto maior do que deveria por um problema puramente cambial. Um problema em muitas declarações que a gente vem encontrando de alguns clientes que estão chegando aqui no escritório estão quando a gente tem um nível de complexidade um pouco maior. Até agora eu falei sobre você abre uma empresa num paraíso fiscal e acabou. Você simplesmente faz investimentos financeiros através daí. Existem alguns casos e alguns dos nossos clientes têm algumas estruturas um pouco mais complexas, como por exemplo, uma empresa num paraíso fiscal para fazer investimentos financeiros e abaixo dessa empresa é aberta uma outra empresa nos Estados Unidos para fazer investimentos de fato em imóveis. Lembrando que imóveis, se a renda da empresa for aluguel, ela não está fora da lei das offshores. Tá? Então será sujeito ambas as empresas à lei das offshores. Qual que é o problema nesse caso que a gente vem encontrando bastante? A lei das offshores ela não é tão justa nesse ponto de tributação. Por quê? É muito comum que empresas feitas para investimentos imobiliários nos Estados Unidos tenham regras contábeis, como por exemplo a depreciação acelerada, que faz com que a empresa sempre opere no prejuízo contabilmente. Embora ela possa gerar lucro, na prática, para fins documentais, ela gera prejuízo. E aí o investidor que tem a empresa em BVI para investimentos financeiros tem lucro nessa empresa e tem prejuízo nessa aqui. O que o investidor tende a fazer? Declarar apenas uma empresa, compensa o prejuízo dessa com o lucro dessa e acaba não pagando imposto nenhum durante o ano. Acontece que a lei das offshores proíbe essa prática. Por quê? Primeiro que você não pode declarar apenas a empresa em BVI. Por mais que ela seja a dona da empresa de baixo, e o lógico a fazer seria isso, declarar apenas a empresa de cima, a lei exige que você declare ela como irmãs, mesmo que não seja. Então você precisa declarar as duas linhas das empresas e criar uma regra que é um pouco complexa e a instrução normativa não deixou claro a forma exata de fazer, em que você vai segmentar o custo das duas empresas. Então vou dar um exemplo de alguma possibilidade. Você contribuiu capital para a empresa em BVI de $1 milhão. E aí você baixou da empresa de BVI 400 mil dólares para comprar imóveis nos Estados Unidos. Uma alternativa, que não está tão claro na instrução ou na lei, seria declarar a empresa de BVI por 600 mil dólares e declarar do lado a empresa nos Estados Unidos por 400 mil dólares. O prejuízo dessa empresa nos Estados Unidos terá que ser declarado em separado. E o lucro da empresa em BVI também terá que ser declarado em separado. Esse prejuízo não compensará esse lucro e você deverá pagar os 15% de imposto independente do nível de prejuízos que está aqui. É muito contestável a justiça dessa regra, mas é a regra como está posta. Fazer diferente pode trazer algumas implicações e riscos contra autuações da Receita no futuro. E tem mais algumas dúvidas pontuais que se aplicam tanto à pessoa física como à empresa no exterior, que é, por exemplo, que Petax que eu devo usar? Para a venda, o lucro na venda das empresas, para o lucro acumulado, que a gente vai tributar todos os anos, e para a pessoa física, quando eu recebo dividendo, quando eu recebo juros, ou quando vendo um ativo com ganho, não tem dúvida. A lei é muito clara que precisa se aplicar a Petax de venda do dia do fato gerador
para a pessoa física ou do último dia do ano para a pessoa jurídica. Para impostos pagos no exterior, já que existe a possibilidade de dedução, desde que existam acordos entre os países, ou no mínimo a reciprocidade, eu vou usar a PTAX de compra. Então, PTAX de venda para alienação, PTAX de compra para impostos pagos no exterior. Data da PTAX, a mesma do fato gerador. Então, você recebeu um dividendo do Google nos Estados Unidos como pessoa física, esse dividendo foi tributado a alíquota de 30% e o imposto pago no exterior, você vai usar a PTAX do mesmo dia que você recebeu o dividendo. O problema fica quando a gente vai pensar na PTAX que eu preciso usar para custo de aquisição. Então, se eu compro um ativo, uso a PTAX de compra ou uso a PTAX de venda? A lei 9.250 de 95, fala que é PTAX de venda. Mas a Receita Federal criou um perguntas e respostas no ano passado, e a pergunta de número 21, ela fala que tem que usar a PTAX de compra. Então, existem aí essas divergências que precisa fazer uma reunião com seu assessor legal para tomar a decisão de qual o caminho mais seguro. E eu preciso alertar para um detalhe sobre essa compensação ou dedução de impostos pagos no exterior. Tem a forma certa de fazer isso e, infelizmente, a Receita até agora não publicou o manual. Então a gente está tendo que fazer sem nenhuma recomendação prática da Receita de como se usar o sistema e o aplicativo. Como que a Receita fez o aplicativo? Ela criou ali um campo para a aplicação financeira, onde você vai colocar o lucro da aplicação financeira e do lado vai colocar um imposto pago no exterior. Como que eu uso esse sistema? Vamos imaginar que você comprou uma ação nos Estados Unidos como pessoa física e vendeu essa ação no mesmo ano, em 2024. Você recebeu, antes da venda, $1.000 de dividendos. E na venda, você auferiu um lucro de mais $20.000. Então, o seu lucro total, no ano, foi de $21.000. Como que você usa o aplicativo da Receita? Claro, não tem manual, mas essa parece ser a forma mais indicada. Situação em 31/12 de 2023, como você não tinha um ativo, você vai marcar 0. Situação em 31/12 de 2024, você também vai preencher 0, porque você vendeu esse ativo antes do final do ano. E aí sobram dois campos ali. O lado esquerdo, a aplicação financeira, do lado direito, lucros e dividendos. Lucros e dividendos, ele é feito para a empresa no exterior, não é para aplicação de pessoa física. Então ignore aquele campo, não preencha nada ali. No campo de aplicação financeira, você tem $20.000 de lucro na venda, mais $1.000 de lucro de dividendos. Uma forma de interpretar o sistema é você colocar como lucro $21.000 e colocar um imposto pago no exterior, que é o withholding tax, de $300, que precisa ser convertido para reais pela PTAX do dia, como a gente já explicou. Qual que é o problema aqui? Se você coloca $300 em reais, você vai gerar um abatimento desses $300 inteiro sobre um dividendo de $1.000. E a lei deixa claro que você só pode abater a mesma alíquota que seria paga de imposto no Brasil, 15%. Então, se eu preencho 300, eu estou abatendo e deduzindo o dobro do que seria permitido, porque nos Estados Unidos é 30% e aqui no Brasil é 15%. E aí a gente começa a ter que tomar soluções um pouco criativas. Uma delas é, ao invés de declarar o imposto exato que eu paguei, que consta ali no meu extrato bancário, eu preciso fazer uma conta de dividir por 2. E ao invés de colocar o equivalente a $300, eu coloco o equivalente a $150. Ou então, eu vejo outras casas e outros advogados recomendando que a gente faça quase que uma gambiarra na declaração de imposto. Que eu declare o ativo e coloque apenas os $20.000 como lucro e 0 de imposto, e que eu crie uma outra linha na minha ficha de bens e direitos, com o mesmo ativo, para declarar apenas o dividendo. Então, isso nunca foi feito, mas, mais uma vez, a falta de manual traz essas dúvidas, essas incongruências dentro do sistema. Então, como eu falei no começo do vídeo, apesar da lei das offshores não ser uma exclusividade do Brasil, ela está em linha com legislação de todos os países desenvolvidos, a gente tem ainda alguns problemas que a gente tem que enfrentar. A falta de manual, a incongruência muitas vezes entre o que diz a instrução normativa e o que diz a própria lei,
a questão que não nos parece muito justo eu não poder compensar um prejuízo de uma empresa controlada abaixo de uma controladora, que foi o exemplo que eu falei sobre a empresa imobiliária nos Estados Unidos. Então a gente precisa ainda, infelizmente, ter algum certo nível de criatividade para fazer a declaração por conta da falta de manuais, da falta de esclarecimentos da Receita. E nosso escritório, claro, está disponível para tirar todas as dúvidas e para auxiliar você em qualquer ponto que você precise.